Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 2 dessa série de 5 encontros do tema ilustração. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar com estilização. Como nós fizemos no primeiro encontro, nós trabalhamos com a questão dos thumbnails, com os desenvolvimentos da ideia para fazer a ilustração, para tentar comunicar. Sendo assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar cada personagem, cada elemento da ilustração antes de montar dentro daquele thumbnail. E eu vou escolher, um traço mais estilizado para poder fazer essas ilustrações. Um traço mais calcado para o cartoon. Tá? Por que eu escolhi esse traço? Porque eu quero fazer uma ilustração do qual tenha a minha personalidade gráfica. Isso é muito importante quando a gente vai pensar num trabalho de ilustração. Então, por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma ilustração da qual vai ser sobre um filme, como é o caso aqui, do filme do Fantasma, mas você quer que realmente as pessoas conheçam o personagem, os atores, você quer que se identifique com os personagens de fato. Nesse caso, eu sugiro que você faça um trabalho bem realista. Então, de repente, você utilizar o tracing como uma opção, ou seja, você colocar uma fotografia por baixo, e você utilizar uma camada e ir trabalhando o tracing, pode ser uma boa solução. No meu caso específico, eu quero fazer uma ilustração que lembra os personagens. Então, o estilo mangá, o estilo cartoon, ele é mais indicado. Eu quero, na verdade, fazer um estilo cartoon que lembre os personagens, mas ao mesmo tempo que trabalhe a personalidade gráfica e trabalhe também mais a expressão. Então, nesse caso específico, eu estou trabalhando um dos vilões do filme, e ele é muito caricato. Ele tem esses bigodes, ele tem o cabelo grande, o olhar, aquele olhar bem de vilão mesmo, Então eu vou trabalhar utilizando o cartoon nesse caso e acentuando esses detalhes. Quando eu falo que vou trabalhar em cartoon, isso não significa que eu não vou trabalhar também a questão das proporções. Como vocês podem reparar, a proporção ela está sendo trabalhada aqui. A questão da cabeça, a divisão, e tudo mais. Agora, o que é interessante aí? É um cartoon que vai pegar o quê? Os principais elementos do rosto. Então, por exemplo, esse rosto aí, ele tem uma forma um pouco mais quadriculada, Ele tem marcas de expressão muito fortes, principalmente na base da testa, da bochecha, Então, ele é um cartoon, mas ele não é necessariamente um cartoon engraçado, ele não é escatológico, ele não é uma coisa extremamente caricata, Mas ele é um cartoon pelo fato de que ele exagera a forma. E isso é muito importante, tá? Quando ele trabalha quando a gente trabalha, na verdade, com essa questão do exagerar a forma, nós estamos trabalhando com a linguagem do cartoon. Bom, pessoal, acabei de fazer o esboço, tá? Então, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu iria inverter a figura, espelhar a figura em horizontal para ver se ela tem alguns erros, distorção, alguma coisa do gênero. Mas como o tempo ele é curto, então eu fiz esse primeiro esboço para pegar a essência do personagem e agora eu já vou trabalhando a arte final. É muito importante, quando a gente fala de ilustração, escolher a direção de arte. Como eu estou trabalhando com a linguagem do cartoon, eu quis fazer uma arte final bem de quadrinhos mesmo. Então, nesse caso, eu escolho um pincel que remeta um pouco à questão do nanquim, Então, eu vou trabalhando essa questão bastante gráfica nesse caso. Eu optei por fazer uma ilustração no formato cartoon, porém preta e branca. Então, é muito importante que elementos como luz e sombra, a estilização como um todo, fique bastante gráfico. Então, por isso que eu escolhi um pincel que tenha as pontas finas, tá? Nas extremidades.
Bom, pessoal, reparem que como eu vou fazendo um trabalho bastante gráfico, né? Eu optei por fazer um olho mais fechadinho, um outro mais aberto, para enfatizar essa expressão de desconfiado que esse vilão possui, tá? Outra coisa também, eu procuro não vou trabalhar dessa vez os sombreamentos do rosto. Por quê? Porque eu quero trabalhar uma coisa bastante gráfica, no máximo algumas manchas de preto, mas eu não vou trabalhar com tonalidades de cinza ou alguma coisa do gênero. Eu quis fazer realmente uma ilustração que lembrasse um pouco a característica do quadrinhos. Afinal de contas, e isso é uma outra coisa que a gente pode pensar quando a gente fala de ilustração, a ilustração ela tem algumas funções, né? A ilustração ela pode comunicar acerca de um texto, ela pode ressaltar a passagem de um determinado texto, ela pode também ser uma conjunção, que é o nosso caso aqui, de apresentação dos personagens de uma determinada história, né? Então, e ela pode também, a direção de arte, fazer com que ela traga a lembrança, né, para o espectador acerca da obra. Então, por exemplo, no caso específico aqui do Fantasma, ele é um personagem da década de 30. Então, ele é oriundo dos quadrinhos preto e branco. Então, quis trazer essa atmosfera do preto e branco, do quadrinho, do grafismo para essa ilustração. Sendo assim, eu não vou exagerar tanto nos pretos, nem nas tonalidades de cinza, e também não vou aplicar cor nessas opções aqui, tá? Vou trabalhar apenas com essa direção de arte. Olha só, pessoal, como que quando a gente trabalha com grafismo, é muito importante a gente se ater às marcas de expressão. Eu quis dar um pouco mais de idade nesse personagem. Então reparem na testa, nos espaços dos olhos, né? Nas marcas de expressão dos olhos, na marca de expressão da bochecha, né? Então reparem que todas essas marcas de expressão vai dar uma idade para o personagem. Por que eu quero trabalhar esse personagem dessa forma? Porque o próximo personagem que eu vou trabalhar, que vai ser a Diana Palmer, ela é uma garota que ela não vai ter praticamente nenhuma marca de expressão. Então eu vou trabalhar os opostos. E um vai reforçar a informação do outro. Então aquele cara mais velho, com um ar desconfiado, com traços muito características, ele vai ser considerado um malfeitor. A garota, sem muitos traços, com menos detalhes, vai ser considerada a heroína. Então quando você trabalha esses opostos, você consegue reforçar a informação, né, para o seu leitor. Infelizmente, a ilustração, ela trabalha com estereótipos sociais, né? Então é sempre muito importante você trabalhar com aquilo que a sociedade ela conhece. Claro que a gente espera, né, que com as obras, com os trabalhos que vêm surgindo e com a consciência social, os estereótipos eles vão se alterando. E cuidado com quem diz que não, nós não usamos estereótipos, nós usamos arquétipos. Mas os arquétipos vêm de onde? De onde, né? O arquétipo ele vem da sociedade que estereótipa tudo praticamente. E aí a gente tem alguns cânones, aí a gente tem alguns significados do qual acaba aparecendo para nós. Então, nesse momento, esse personagem poderia ser um herói? Sem sombra de dúvida. Mas, dentro da concepção do filme e dentro da concepção dessa ilustração, essas linhas de expressão, essa marcação, essa configuração do personagem acaba colocando para o leitor, mesmo que ele não conheça o fantasma, uma impressão de que ele é o vilão da história. Bom, pessoal, veja que a gente já vai chegando aí na parte final da ilustração e agora eu vou trabalhar o cabelo de maneira que ele se torne uma espécie de moldura para a imagem como um todo. Então, reparem que eu trabalhei a imagem apenas com traços, sem muito sombreamento, mas na hora de aplicar o cabelo eu vou fazer uma placa, eu vou fazer uma massa bem escura para poder destacar, fazer com que ele vá para frente
né, essa ilustração. Nesse tipo de desenho, é muito importante que a gente trabalhe os contrastes, né, o preto, o branco e as linhas. Bom, pessoal, a gente está chegando já na fase final desse vídeo. Se você gostou, peço que você curta, que você compartilhe. Isso vai ajudar muito o nosso canal a se desenvolver, a melhorar cada vez mais. E se você acha que esse tipo de conteúdo ajuda você no seu processo de formação, se inscreva no canal, que toda semana você vai ter workshops, temas, sugestões de desenho, sugestões de ilustração, manipulação fotográfica, editoração. Você vai ter uma série de fundamentos aí para sua formação enquanto artista. Olha só como que a moldura, né, ressalta o personagem, né? Isso é muito importante também destacar, que a gente não vai trabalhar com um fundo preto, a gente vai trabalhar apenas com a colocação dos personagens. Então, você vai ter que ter uma preocupação de fazer com que o rosto do personagem salte, uma vez que a gente não vai utilizar o fundo preto ou cores, ou ainda sombras. Então, tá aqui o personagem, né? O personagem praticamente finalizado, tá? Lembrando que ele é um personagem que vai remeter o personagem real. Ele não é um personagem do qual eu usei, vou fazer todos os detalhes, ele não é um personagem realista, tá? Mas você aí na sua casa, se você quiser fazer essa ilustração no estilo mangá, no estilo cartoon, se você quiser fazer um cartoon que seja mais jocoso, você pode fazer. Ou se você quer fazer realista, cabe a você escolher. Na verdade, essa estética, né, é uma escolha pessoal, uma vez que o meu traço remete ao cartoon, e eu gostaria de fazer essa ilustração tendo a minha personalidade gráfica, uma vez que eu entendo que a ilustração, quando você é contratado para fazer uma ilustração, é porque as pessoas querem que você coloque a sua personalidade gráfica no trabalho, e não simplesmente a sua habilidade técnica, tá? Então, está aí o trabalho, né? E no próximo encontro a gente vai fazer a Diana Palmer, tá bom? Vai ter a Diana Palmer, vai ter o fantasma, vai ter a caveira e depois a montagem em 3 opções baseada nos thumbnails. Lembrando que essa é uma concepção, né, que nós tiramos do Jeff Lemons, tá certo? Bom, pessoal, vou só montar aqui para vocês darem uma olhada do esboço para o resultado final, né? E depois a gente vai colocar a foto, olha só como é que ficou, e aí o resultado final, tá bom? Meu muito obrigado!